Muito boa tarde a todos os irmãos reunidos lá junto com o missionário Miguel Bermudes Marim, em Quito, no Equador, na congregação que pastoreia o reverendo Francisco. Que Deus os abençoe neste momento e nos continue abrindo o entendimento, as Escrituras, para compreender este tempo tão glorioso e tão maravilhoso que nos coube, a cada um de nós nos coube. Podem assentar-se por uns minutos. Nosso irmão Miguel, ele desejava, pois, que eu lhe enviasse uma saudaçãozinha, já para hoje fechar ou encerrar estas atividades que estiveram acontecendo por lá no Equador, e para mim é uma grande bênção poder saudá-los e também ver que tudo aquilo que foi prometido, que foi profetizado pelos profetas, o estamos vendo feito uma realidade. E é no meio entre os gentios que o povo hebreu estaria vendo e estaria dizendo: é este quem nós estamos esperando, mas primeiro o receberia a igreja noiva, o coroaria. Vejam na mensagem Tempo de Resplandecer, aí ele diz, e tem algo por aí que eu sei que vai se mover, se mexer, porque isso é o que Israel está esperando, é isso, o cumprimento dessas profecias que estão aí. É por isso que onde Israel encontra ou acha aquilo que ele está esperando, o encontra onde o encontra? O encontra no meio da noiva gentia. E eles então, conforme nos é dito aí, nos é falado aí, mas se é isto que nós estamos esperando, então por que está acontecendo entre os gentios? Bom, é a história de José, você sabe. A história de José, quando o encontraram, acharam onde é que ele estava, aqueles que eles criam que tinham matado, estava entre os gentios. E como estava? Como rei. Sobre o trono, sentado sobre o trono. Agora, se o encontram ou o acham entre os gentios, pois tem que ter uma vestimenta ocidental. E vejam vocês aqui no livro de citações, na página 158, do parágrafo 1409, aí ele diz, 1409, aí em uma porção da página 158, esse extrato vem desde a 157, é o 14, seria 1410, 1410. Vem desde a 157, mas é na 158, uma partezinha deste extrato, a segunda coluna, lá em cima, diz... Ele disse, eu vi vir ou chegar, e eu olhei o que foi. Foi um homem sobre um cavalo, e ele vinha com a velocidade do relâmpago. E vi que ele iria descer na minha frente, e parei o meu carro e saí. E quando fiz isso, um cavalo estava parado no caminho. Um grande cavalo branco militar, andando em uma carruagem, e isso é a palavra, certamente. Vocês sabem disso, andando em uma carruagem. E ele disse, tinha um homem sentado aí em cima nela. Ele estava vestido de vestimenta ocidental. E aí em cima de vestimenta, escreve ocidental. E do lado direito para cima, escreve com vestimenta ocidental. Não foi um vaqueiro, senão que parecia um chefe sobre um corpo de tropas montados ou algo assim. Vê toda a sua autoridade do chefe do oeste. Agora em cima escreve vestimenta ocidental é igual o véu de carne. O cavalo branco é igual a palavra. Agora vejam que essa vestimenta nos fala desse instrumento e como é que esse instrumento estaria, ou seja, qual é a apresentação desse instrumento. Ora, seria uma apresentação ocidental. E assim como no tempo de José,
Lá, no tempo do faraó, vejam que José foi tirada a sua barba, foi tirada, ele não tinha barba, ou seja, ele estava vestido da forma, da maneira daí dos gentios, ou seja, a forma, o jeito em que se vestiam, já os egípcios lá se vestiam, da forma em que os egípcios se vestiam. Vejam que no final do tempo, no tempo final, tudo o que aconteceu com José é tipo e figura tanto da primeira vinda como da segunda vinda do Senhor. E aqui nos mostra que ele estaria com uma vestimenta, que é o véu de carne, uma vestimenta ocidental. Consequentemente, portanto, não teria barba e estaria vestido da forma, do jeito dos gentios, da forma mais comum, normal. Um blazer e uma gravata, um paletó e uma gravata. Agora vejam como, neste tempo, Deus está cumprindo aquilo que foi, no tipo e figura, essa vida de José. Agora ele continua dizendo aqui na mensagem que eu estou lendo, assim que quando o encontram, o acharão sobre o trono de Davi, como rei, como o filho de Davi reinando no seu reino. Lembre-se que o seu reino, o reino é a sua igreja, porque vejam, continua dizendo, sobre o trono de Davi, o encontrarão em um monte, ou seja, está falando do povo hebreu, que o vai ver o Messias, vai ver o ungido, aqueles que eles estão esperando, mas é no monte de Sião, no topo do monte de Sião, sentado no trono, porque os seus santos o coroaram Rei de Reis e Senhor de Senhores, o proclamaram Rei de Reis e Senhor de Senhores, vê? Onde o veem, eles o veem no meio da igreja, que é a igreja do Senhor, aqui o tem coroado como rei. Primeiro coroa a igreja, primeiro coroa e depois o povo hebreu. Agora continua dizendo, bom, os judeus, então imaginem só o que pensarão agora. Tem-se que, obrigatoriamente, tem que se ler essa página 134 do livro dos selos, onde nos diz, e percebam vocês que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, correto? Certo? Agora vejam o porquê ele está falando aí, que quando o povo hebreu veja ele e o veja a ele no meio dos gentios, já o vai ver coroado, porque a igreja noiva já o terá recebido e já terá coroado, o terá recebido, o terá reconhecido como seu rei. Primeiro a igreja noiva faz esse labor. Portanto, quando o povo hebreu já o vai receber, ele já foi coroado pela igreja noiva, como seu rei, como seu ungido, como Messias, como aquele que se sentaria no trono de Davi. Tão simples assim. Agora ele continua dizendo, bom, os judeus, imaginem isso, o que pensarão? Mas se nós somos os que temos que fazer isso, olhem só, nós o estamos esperando para fazer isso, ou seja, para coroá-lo como rei. Eles não coroaram a nenhum dos mensageiros, nem tampouco a igreja noiva. Vejam, a igreja noiva não coroou nem os 7 anjos mensageiros, nem o reverendo William Branham, o 7º anjo mensageiro, nem tampouco ao doutor William Soto. Nenhum deles foi coroado pela sua igreja como Rei de Reis e Senhor de Senhores, como ungido de Deus, tal como ungido de Deus, e também não foram coroados pelo povo hebreu. E isso corresponde ou cabe a este tempo final, com esse último mensageiro, esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é o anjo diferente dos outros, quem tem o 7º selo, onde o povo de Deus, a igreja noiva, agora lembre-se que é a noiva, a quem faz isso, a que faz isso, não os incrédulos, nem os manufaturados, é a igreja noiva que o reconhece como rei, e a esse é que o povo hebreu receberá, e eles também o vão coroar. Agora continua dizendo, diz, mas nós o estamos esperando para fazer isso. O que se quando veio pela primeira vez não fizeram, e então se foi-se para os gentios, então o grupo escolhido, o último grupo escolhido quando as eras terminaram, esse é o grupo então onde ele se manifesta, e então o reconhecem.
E ao reconhecê-lo como que ele é, e ao reconhecer a sua vinda, e ao reconhecer o propósito, o motivo da sua vinda, que é para tomar o trono e reclamar os seus súditos, e reclamar a terra, e reclamar tudo, então o coroam, não com uma coroa literal, senão que ao reconhecê-lo e proclamá-lo, e ao identificá-lo dessa maneira, o estão coroando Rei de Reis e Senhor de Senhores. Vê o simples que é tudo, e por essa razão, então, Israel vai ver algo que vai estar passando, acontecendo entre os gentios, e isso lhes vai chamar a atenção deles. O que é que chamou a atenção dos gentios na primeira vinda do Senhor? O que aconteceu em Israel, a vinda do Senhor, nascimento, morte e ressurreição do Senhor. E o ascenso, a subida do Senhor. Isso foi o que foi pregado entre os gentios. E o que será pregado entre os judeus? A segunda vinda do Senhor, conforme a ordem da sua vinda, conforme ao propósito para o qual ele vem. Portanto, o Senhor não será pregado lá no meio de Israel. A mensagem que será pregada lá no meio de Israel não será pregado, apresentado ao Senhor como um cordeiro, senão como leão da tribo de Judá, Rei de Reis e Senhor de Senhores, o filho de Davi, para reinar no reino que há de estar sobre a terra. Vem? É por isso que o reverendo William Branham não podia entrar em Israel e converter o povo hebreu para Cristo, porque o iria meter na dispensação da graça. E tampouco também não iria realizar a obra de reclamação. Por quê? Porque nele não estava o anjo que era diferente dos outros, aquele que tinha o sétimo selo, o anjo que tem o título de propriedade. Portanto, não poderia se realizar esse labor, esse trabalho no tempo do reverendo William Branham, nem tampouco no tempo do doutor William Soto, porque não foi o instrumento para realizar esse labor. E todos nós já conhecemos o labor de cada um deles. Colocando-os a cada um na sua devida posição, vemos todo o quadro claro e vemos o porquê ainda estamos nesta terra. Porque, todavia, a igreja noiva não tinha fé de rapto. E Deus já está cumprindo essa promessa. Deus já está dando-nos a conhecer o mistério do sétimo selo. E no conteúdo e na revelação do sétimo selo, aí estamos recebendo a fé de rapto. Agora ele continua dizendo, bom, eu creio que, vejam vocês que é difícil, a pessoa não acha palavras para explicar estas coisas, e quando as tem de explicar sem encontrar as palavras, quase as tem que explicar tão abertamente que qualquer pessoa que não entenda, então possa pensar mal, errado. Mas é que quase nunca nós encontramos uma outra forma para explicar as coisas, a não ser da forma abertamente, mesmo que as outras pessoas se escandalizem, porque vejam, Deus, quando vai cumprir o seu programa, Deus não tem que render graças a ninguém, nem que satisfazer ninguém, senão que Ele as cumpre tal e como foi profetizado ou falado pelos profetas anteriores. Quando essa profecia vem cobrar ou ter vida, Ele a cumpre tal e como Ele disse que seria cumprida, ou cumprido. Agora, mais na frente, vejam desta mesma mensagem, diz, assim que, vamos ver. Diz, bom, tem uns selos aí que têm a ver com Israel. Assim que tem que ver, então, alguns dos trovões que têm a ver com Israel. Tem-se que ter, porque é nos trovões em que há bênçãos para os escolhidos, e dos escolhidos daqui e dos escolhidos que estão lá em Israel. É por isso que quando em Apocalipse capítulo 14 e 15, e aí no capítulo 14 parece que é aí que o cordeiro, que é o leão, que está vestido, que está convertido em leão, pois aí está sobre o topo do monte. E ao estar aí no topo do monte, capítulo 14, versículo 1, diz, olha o que é que acontece aí, está sobre o topo do monte. Depois olhei e eis aqui o cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião. Qual é o monte de Sião? E com ele 144 mil que tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Tinham o quê? A revelação do nome de Deus, e estavam sobre o monte de Sião, no topo, aí estavam. E o cordeiro também estava aí
Para onde é que será que o leão da tribo de Judá vai levar os 144.000? Para onde ele mesmo leva ou levou os escolhidos. Os tirou da era de Laodiceia e os levou para onde? Para o topo do monte. Vê onde é que vai colocar essas relíquias, esses 144.000, vejam, no topo do monte de Sião. Agora o irmão Branham, onde os iria meter? Os iria meter na sétima era. Mas esses ministérios de Moisés e Elias, como leão da tribo de Judá, os meteria na era de pedra angular, no topo do monte de Sião. Agora continua dizendo, vê? E então para os 144.000, os tem que tirar de onde? Os tem que tirar da primeira dispensação, ou seja, da lei, das últimas três, a primeira é a lei, para levá-los para o topo do monte de Sião, ou seja, eles vão diretamente, entram pela porta da segunda vinda do Senhor. Assim que vocês já podem ver para onde é que vão os 144.000, para aí mesmo, para onde nós mesmos estamos aí. Para aí mesmo onde nós estamos. Agora lembre-se que isso foi em 1978, 22 de outubro de 1978, e ainda, todavia, aí não lhe tinha dado do céu, Deus não lhe tinha dado a revelação de que isso seria na era de pedra angular. Agora, por que nós falamos tão claramente tudo isso? Porque depois ele, quando já esteve finalizando, terminando o seu tempo aqui na terra, ele dizia que estamos vivendo na dispensação da graça. Breve, a porta de misericórdia será fechada em breve. Pronto, brevemente a vinda do Senhor será cumprida. Brevemente o anjo forte descerá do céu com o livro, vê? Ele esteve esclarecendo, dando mais luz daquilo que na década de 70 ele deu a conhecer, e muitos ficaram com o passado. E o ser humano, especialmente o escolhido de Deus, está chamado sempre a crescer, sempre a ir para frente, diante, não se deter, não parar, não ficar como um crente de fronteira, fronteiriço como muitos ficaram com esse tempo. Com esse tempo e não amadureceram. Aquele que segue para frente, continua para frente, recebendo o novo maná fresco, e a nova revelação vai amadurecendo cada vez que vamos chegando nessa estatura do varão perfeito. Agora vejam, diz assim que eles vão crer tal como nós. Não se preocupem, não fiquem preocupados por eles. Tudo, as coisas que nós sabemos, entendemos e cremos e temos visto, é o que eles vão receber e vão crer. Vejam, não foram selados no tempo do irmão Branham, nem tampouco no tempo do Dr. William Soto, porque não eram os instrumentos para realizar esse labor, esse trabalho. Agora é o tempo, agora este é o tempo, a estação, está o mensageiro, está a mensagem, está o povo, ou seja, está tudo o que se necessita, se precisa para esse estabelecimento do reino do Messias, que está brevemente por acontecer. Está próximo, está bem adiantado esse estabelecimento do reino na alma, no coração de cada escolhido. Agora vimos nestas breves palavras como é que Deus estaria falando ao povo hebreu e onde esse ministério estaria colocando o povo hebreu no topo do monte de Sião. É o Espírito Santo colocando a igreja noiva e o povo hebreu no topo do monte de Sião. Que Deus os abençoe e Deus guarde e continue passando uma tarde, uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus, hoje, quarta-feira, 17 de junho deste ano de 2026. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marim, te guarde e te mantenha sempre são e forte até a tua transformação, e a nós também. Deus os abençoe e Deus guarde. Boa noite a todos.